por conta do acúmulo de funções familiares e profissionais, entre outros motivos, as mulheres deixam em segundo plano a ascensão na carreira. Como isso afeta a chegada das magistradas a postos mais elevados? Quais são os desafios do acesso e da promoção na magistratura e no judiciário? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, em mais uma edição especial em homenagem ao Mês Internacional das Mulheres. E para falar sobre o assunto, eu tenho o prazer de receber aqui duas magistradas, uma de segunda instância, a desembargadora Cláudia Regina Guedes Maia, que é da 14ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e outra de primeira instância, que é a juíza Ana Carolina Marques, da comarca de Mariana, a 110 quilômetros de Belo Horizonte. Obrigado às duas por terem aceitado o nosso convite. Sejam bem-vindas. Obrigada. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da Mais no YouTube, deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Muito bem. Doutora Cláudia, é verdade a mulher recusa alguma promoção profissional por conta de responsabilidades familiares? Como é que é? Eu não sei hoje, né? Porque eu acho que mudou muito essa mentalidade, mas no meu caso, por exemplo, eu atrasei um pouquinho a carreira para ficar mais próxima a BH, porque eu já estava casada, engravidei na primeira comarca, passei pela segunda, fui ter meus 2 filhos na terceira comarca, e aí eu precisava, inclusive, do apoio da família para desempenhar aí a maternidade também, né? E como eu era casada, eu precisava ficar mais próxima também, porque meu ex-marido é funcionário do tribunal. Era, né? Já se aposentou, mas ele não tinha como me acompanhar, que é um problema das mulheres, né? Normalmente as mulheres acompanham os maridos, mas os maridos acompanharem as esposas é mais raro de De fazer acontecer. os filhos mudarem de escola, de coleguinhas, de cidade, é Sim, complicado isso sim. também, E né? numa época que é bom lembrar que o celular, ele chegou no Brasil quando eu tive meu primeiro filho, que está agora com 31 anos. E então, assim, nós não tínhamos essa facilidade de comunicação, de estar com a família, de pedir um apoio. E as estradas de Minas não são umas estradas fáceis, né? É um estado muito grande. Então, eu atrasei a minha carreira para ficar mais próxima a Belo Horizonte. Então, embora eu tenha passado em primeiro lugar no meu concurso, outros colegas que passaram atrás de mim na classificação chegaram a BH antes de mim, porque eu fiquei aguardando comarcas próximas. Isso tem a ver, doutora Ana Carolina, com essa natureza itinerante da carreira da magistratura, né? E nesse caso também ficam comprometidos ou adiados os estudos e o aperfeiçoamento também da carreira que contribui por essa escalada, né? É verdade. Infelizmente, ainda que existam diferenças entre as gerações da desembargadora Cláudia e a minha, isso continua sendo uma realidade. Muitas mulheres ainda continuam atrasando sua carreira por necessidade de acompanhar não só os filhos, como os pais. A gente tem uma jornada que é uma jornada de cuidado, que muitas vezes inclui os filhos e os pais. Então, essa questão geográfica, sendo Minas Gerais um estado de uma dimensão continental, isso acarreta também num complicador para que as mulheres avancem na carreira. Agora, doutora Ana Carolina, existem dificuldades de acesso também para ingressar na magistratura. Eu gostaria que a senhora contasse um pouco de sua experiência. A senhora que tem quantos anos de tribunal? Vou fazer 2 anos agora em maio de Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E qual foi assim, como é que foi essa experiência para chegar onde ela está agora? Antes de ser juíza aqui em Minas Gerais, eu fui juíza em Rondônia por 1 ano e meio. E os concursos hoje em dia têm assim diversas fases e demanda que a gente precise viajar bastante. Então, essa experiência, desde que eu cheguei aqui em Minas Gerais, tem sido muito gratificante e o acesso à magistratura, apesar de hoje em dia as mulheres ocuparem pelo menos 40% dos cargos de primeira entrância, isso também acho importante salientar que esse número em relação às mulheres negras ainda é o percentual que é muito baixo. Então, o acesso à magistratura tem esse complicador de ser um concurso de excelência, um concurso que exige muitas fases, muita dedicação, muita disciplina e também de recursos financeiros para que seja possível ingressar nesse cargo. Acho importante dizer que houve uma modificação nos concursos de ingresso. Percebo que outras colegas de outras turmas nos contam que antes uma das fases do concurso era a entrevista. E nesse tempo em que existia essa fase de entrevista, para as mulheres isso ainda era pior.
porque nesse momento eram questionadas, por exemplo, se elas iam ter filhos, se elas eram casadas, se casadas, se os maridos a acompanhariam, ou colegas que até gostariam pensaram e até fizeram isso de esconder uma certa gravidez por medo do julgamento e do que poderia ser dito. Inclusive, algumas abriram mão assim, de direitos próprios, como de licença maternidade, que poderiam ali ficar afastadas das suas atividades por meses, mas disseram que, para não serem mal vistas na carreira, abriram mão, ficaram ali apenas semanas junto dos seus filhos, ou colegas que precisaram levar berço para o seu gabinete, ou levar até a babá para ficar dentro do fórum, para que não fosse mal vista ou não fosse prejudicada na carreira. Também, doutora Cláudia, isso aí é aquele caráter subjetivo, né, de um concurso que até então parece ser muito objetivo. E essa mesma subjetividade é que me parece que afeta essa carreira das magistradas, que uma vez empossada, os desafios são outros, né? Tanto é que a gente vê aí a baixa representatividade das mulheres no judiciário. Nós temos no país 51% de mulheres, chegando no judiciário. Hoje, na primeira instância, são 39%, e quando sobe para a segunda instância e tribunais superiores, vai caindo cada vez mais esse percentual. Por quê? Eu queria só fazer um comentário a respeito do que a doutora Ana Carolina falou, porque quando ela começou a sua fala, eu me lembrei justamente da entrevista. Essa entrevista era feita da seguinte forma: o presidente do tribunal na cabeceira, vários desembargadores componentes da comissão e de outros órgãos que compunham a comissão de concurso ao lado e a candidata aqui deste lado. Ou seja, a gente ficava como se estivesse sendo sabatinada. E nós tínhamos uma piada, vamos dizer assim, na época, porque a comarca que tinha mais dificuldade de ser provida era a comarca de Manga. Então, nós todas já sabíamos que isso ia ser perguntado para a mulher. E se a senhora for mandada para Manga, que fica a senhora 500, vai? 600 Como é que a senhora vai da fazer com capital? o marido? Exatamente. E acesso, na época, não sei como é hoje, mas inclusive não tinha estrada, tinha uma parte que era de barco. E essa pergunta, ela era já assim conhecida, e fizeram para mim também, por isso que eu estou dizendo. Realmente a entrevista, que seria para verificar questões de caráter ou de comportamentais, ou não sei qual que era, né, o objetivo dessa entrevista, no caso da mulher, ela era colocada numa berlinda mesmo. Né? A senhora vai ter filhos? A senhora aceita ir para qualquer comarca? Eu me recordo que, na época, os cargos ainda não tinham sido transformados em juízes substitutos. Então, nós entrávamos como titulares. E quando me fizeram essa pergunta, eu respondi assim: eu não vou, porque eu não vou me inscrever para essa comarca. Hoje, eu não poderia dar essa resposta, porque os juízes são designados, né, pelo presidente. Mas eu duvido que algum homem foi questionado nesse sentido. Agora, nós, da minha geração, eu acho que a gente não tinha muito a dimensão de que isso era um preconceito. Porque era uma coisa tão arraigada, não no judiciário, na tradicional família mineira, que nós achávamos aquilo natural. Nós não entendíamos que aquele tipo de pergunta era feito, pelo menos eu não entendia, eu não levava para esse lado. Muito menos no espaço da justiça. Exatamente, era uma coisa assim, é normal ele me perguntar isso, né? Mas a gente sabia que não perguntava para homem, mas a gente não tinha esse esclarecimento, né, de que isso estava sendo feito por um preconceito contra a mulher. E eu falei tanto que eu esqueci o que você me perguntou. A respeito dessa mesma subjetividade que afeta a carreira na segunda instância. É importante a gente falar o seguinte: o concurso público é a forma mais democrática de acesso a um trabalho. Porém, você estatisticamente tem, como você disse, são a maioria de mulheres no serviço público. E quanto mais alto o cargo, menos mulheres você tem. Mas não é só como magistrada, não. Também em outros serviços. Porém, como servidoras, tem mais mulheres em cargos de comando, como diretoras, superintendentes de serviço, do que homens. Curiosamente, talvez porque a característica da mulher de organização, de detalhismo, né, leve a isso. Mas quanto mais, vamos dizer assim, quanto mais é um cargo representativo, ou que tenha mais poder, vamos dizer assim, menos mulheres você tem. Hoje tem a lista de gênero, né, que pretende fazer o equilíbrio, mas no caso do nosso tribunal isso vai demorar
décadas, porque nós não temos assim muitas aposentadorias que sejam suficientes para fazer esse equilíbrio. Que é uma medida afirmativa do Conselho Nacional de Justiça, né? Foi uma medida que foi imposta aos tribunais que fizesse uma lista mista e uma lista só de mulheres, o que daria, vamos dizer assim, uma lista e meia para mulher, vamos dizer assim, uma chance e meia. Porém, na realidade, virou uma lista de homem e uma lista de mulher, tanto que as próprias magistradas, elas falam, não, essa é a lista de homem. Não vou entrar nessa, e não. o pau a pau aí vai ficar o resto da vida, porque tá ali par a par, né? Um igual o outro. Então, quando é que vai equilibrar? E com esse pingo de aposentadoria que nós temos. São medidas de aperfeiçoamento que são importantes, né, doutora Ana Carolina? Que agora também parece que a banca de julgadora desses concursos é mista. É isso mesmo? Isso, exatamente. Então, dentro da política do CNJ, ele implementou resoluções que não só incentivam a participação feminina dentro dos tribunais, mas também dentro da banca examinadora. E até existe uma resolução que implementa também a necessidade de que nos eventos que são realizados pelo tribunal, também deve ser priorizado uma paridade de gênero, por exemplo, se vai acontecer algum evento sobre direito administrativo ou direito empresarial, nada mais justo que também tragam ali especialistas que são também mulheres, porque existe até um tabu em que muitas vezes as mulheres são chamadas apenas para falar sobre assuntos de mulheres, ou sobre sua própria representatividade, ou sobre violência doméstica, quando existem mulheres que são capazes de falar sobre todos os assuntos. Então, achei muito importante esse ponto que foi apontado pela desembargadora Cláudia sobre a necessidade da resolução do CNJ, mas que não pode se encerrar apenas na existência dessa resolução, porque ela também deve ser fiscalizada. Acontece que uma realidade que eu vejo que acontece nos tribunais é que muitas vezes essa lista que é de merecimento para as mulheres, muitas vezes ali são colocadas as mulheres que já por antiguidade elas já acessariam o tribunal. Então, isso parece para nós ser uma burla a resolução do CNJ, então para isso precisa de uma fiscalização. E a gente entende que será muito difícil para que os homens que ocupam esses locais de poder, eles abram mão daquilo que já estavam acostumados aqueles lugares que já estavam acostumados a ocupar. Mas a gente sabe também que o direito é uma luta permanente e que a gente não vai conquistar nada assim de mão beijada. Isso tem que ser uma luta feminina e que se os homens puderem participar e contribuir com a gente, será de grande valia. Tudo bem. Vou fazer um pequeno intervalo e gostaria que no próximo bloco a gente desenvolvesse mais essa conversa a respeito até mesmo dessa necessidade de, digamos, democratização do próprio Conselho Nacional de Justiça, que tem pouca presença feminina. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, hoje em mais uma edição especial para destacar o Mês Internacional das Mulheres. Estamos discutindo hoje sobre as dificuldades, os desafios do acesso e promoção na carreira da magistratura e do judiciário. Recebo aqui a desembargadora Cláudia Maia, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a juíza Ana Carolina Marques, da comarca de Mariana. Doutora Cláudia, então no bloco anterior eu deixei uma questão a respeito do CNJ, pela importância que ele tem tido aí, né, adotando várias ações de enfrentamento, medidas afirmativas para combater as desigualdades. Tem dado resultado? Ao mesmo tempo eu vejo que o CNJ não tem uma composição, não tem uma presença feminina muito significativa. Essas medidas que elas vêm do CNJ, elas buscam equilibrar o número de mulheres dos cargos no tribunal. E também, como até nós já tínhamos conversado antes, a questão dos concursos, né, que tem paridade de presença feminina. Mas são medidas que aqui no nosso estado, por exemplo, a questão da promoção por lista de gênero, ela vai demorar décadas para para dar algum resultado. Mas não é 1,5 agora, quer dizer, não tem uma vantagem para as mas mulheres? acontece que nós temos pouquíssimas aposentadorias, então se você pensar que a lista que seria 1,5, na verdade a lista mista, ela virou a lista de homens. Nós podemos acompanhar isso nas promoções. E a lista de gênero, que seria só para as mulheres, é das mulheres. Então, inclusive as próprias magistradas que conversam com a gente, que estão pleiteando promoção, porque eu sou do órgão especial que vota as promoções, elas reclamam disso, que elas acham que, inclusive, isso criou uma má vontade, vamos dizer assim, daqueles que são responsáveis pelas promoções. Como se estivesse sendo imposto a eles promoverem mulheres. Mas se não fizeram por bem, fazem por mal, como diz o ditado. Né? Eu queria contar um caso aqui para
para comentar como que é a evolução lenta que está tendo de mulheres dentro do tribunal. A primeira desembargadora mulher, ela chamava desembargadora Branca. E ela, quando ela chegou ao Tribunal de Justiça, ainda ali na Rua Goiás, não havia banheiro feminino para as desembargadoras, só havia um banheiro. Eles tiveram que adaptar um banheiro de funcionárias para que ela pudesse utilizar, senão ela teria que usar o banheiro de homens. E nós, quando usávamos o pleno de lá, ainda não tínhamos o prédio ali da Afonso Pena, então não tinha o plenário grande para realizar as sessões do pleno, nós utilizávamos aquele auditório que tem ali na Rua Goiás. E também não tinha, era um banheiro só ali para gente. Antes de entrar, nós tínhamos um cafezinho e um banheiro só, para homem e para mulher, um banheiro pequeno. Era um lugar muito apertado. Quando era só homem, eles deviam ficar muito à vontade, mas era muito desagradável, porque era um banheiro dentro da sala do lanche, uma sala pequena, e aí você tinha que entrar naquele mesmo banheiro ali, e nem sempre nas condições que você esperava, e isso há poucos anos, então não é Mas uma isso é só coisa... Minas Gerais, né, doutora Ana Carolina? Pernambuco e Rondônia não era assim, não. Onde a senhora passou? Não, infelizmente, isso ainda é uma realidade do Judiciário Nacional. Como eu disse, antes de ser magistrada, fui assessora no Tribunal de Justiça de Pernambuco e por muito tempo lá também só teve uma desembargadora e também não tinha banheiro para as magistradas. Então, para mim é importante, como você falou sobre o papel do CNJ, o CNJ como um órgão fiscalizador do Poder Judiciário tem essa função assim, de vanguarda também para influenciar os outros poderes. Então, eu penso que um judiciário que precisa ali fiscalizar os partidos políticos ou as eleições, se o percentual de candidaturas femininas está sendo respeitado, também precisa fazer o seu dever de casa, também precisa ter a sua representatividade respeitada em todas as instâncias. Doutora Ana Carolina, a desigualdade racial também é outro grande desafio, né, do país como um todo, não só do judiciário. Basta ver que a magistratura, né, brasileira ela é predominantemente branca. Como é que é a experiência da senhora que é uma cotista? Obrigada pelo ponto, assim. Isso é uma coisa que me toca muito, as ações afirmativas também, que são implementadas nos tribunais para o ingresso de pessoas negras. É fundamental, existe para isso uma fiscalização, as bancas de heteroidentificação. Então, é importante dizer que, como mulheres, não existe assim, um bloco monolítico da experiência do que é ser uma mulher. Ser uma mulher negra é uma situação diferente, tem uma questão de condições materiais e também de preconceito que acaba ainda sendo arraigado num país que tem esse passado de escravidão, um passado de reparação histórica que ele precisa ainda reparar. Então, a existência das ações afirmativas é muito importante, mas no mesmo sentido que as ações afirmativas de gênero ainda não são suficientes, também se verifica que desde 2015 até hoje a implementação não fez com que o número fosse substancialmente maior. Então, na magistratura, as pessoas negras ainda representam apenas 12%, mesmo que as pessoas negras sejam mais de 50% da população. Bem, doutora Cláudia, nesse contexto aí de desigualdade, já foi até adotado pelo próprio CNJ o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Isso é obrigatório? Tem funcionado? Como é que é a orientação? Eu já participei de alguns julgamentos, principalmente na época que a desembargadora Evangelina, hoje aposentada, fazia parte da nossa Câmara. Ela era superintendente da CONCIV, né, que é a Superintendência de Violência contra a Mulher. Então, ela era muito, assim, combatente nessa luta aí da questão da violência, na questão da perspectiva de gênero, e ela aplicava muito isso, e nós participamos de alguns julgamentos. Eu não sei te dizer estatisticamente como isso está sendo feito, se está ou não dando resultado, porque, na verdade, são coisas muito pontuais, não é um tipo de julgamento que você tem sempre. Então, não sei te dizer estatisticamente, mas tem sido usado sim, porque eu já participei de julgamentos assim. E a experiência da senhora na primeira instância, como é que tem sido? O que tem sido incentivado é que esse protocolo de julgamento com perspectiva de gênero seja uma nova lente para todos os processos. Então, não só apenas naqueles processos em que tem o gênero ali intrinsecamente visto. Então, por exemplo, isso é evidente que a perspectiva de gênero precisa ser adotada na violência doméstica, mas também é importante nos casos de família, quando você vê sucessões, divórcios ou até mesmo na guarda,
Isso, a perspectiva de gênero também precisa ser adotada. Então, isso é incentivado, eu acredito que é uma nova lente que precisa ser vista tanto nessas questões de família, mas também, por exemplo, nas questões penais. Então, existe um HC coletivo que foi julgado pelo STF, em que, por exemplo, mulheres presas, em que têm filhos menores de 12 anos, isso também tem sido utilizado nas audiências de custódia, em que precisa ver ali a perspectiva de que aquela mulher, ainda que uma pessoa que responda a um processo criminal, ela também tem suas peculiaridades, no caso de amamentar, ou ser gestante, ou de ter filhos sob o seu cuidado exclusivo. Agora, exatamente essa questão da preocupação com a perspectiva desse julgamento de gênero é porque as mulheres estão sempre sendo vistas de maneiras muito conservadoras, muito clássicas, e até mesmo magistrado ou magistrados que estão julgando cometem esses deslizes, digamos assim, né? Recai nessa preconceito, né? Vamos dizer assim. Sim. Juízes não são pessoas apartadas da sociedade, ainda que a gente tenha ali como um dever a imparcialidade, não somos sujeitos que são neutros, então estamos sujeitos aos preconceitos que tem na sociedade. No entanto, é nosso papel separar muito bem aquilo dentro do nosso processo, dentro do nosso dever jurisdicional e garantir ao máximo que as pessoas não sejam tratadas de maneira diferente, que seja tanto o comando constitucional, mas também previsto aí na Agenda 30, na ODS 5, em que a ONU nos impõe que tenhamos todas as medidas necessárias para garantir a paridade de gênero. Doutora Cláudia, a maternidade, né? A senhora é mãe, já tem filhos, tem 2 filhos, como disse, né? Como é que é essa experiência? As magistradas e as servidoras também gestantes, lactantes, elas têm direito a condições especiais de trabalho? Deveriam ter. No caso de magistrado, por exemplo, a doutora Ana Carolina contou o caso de levar berço para o fórum, né? Então, eu contei aqui que quando meu primeiro filho nasceu, não existia telefone celular, ele estava sendo implementado no Brasil. E eu estava amamentando e fui fazer uma eleição municipal em Santa Luzia. E na época era um colégio eleitoral muito grande, foi até enviado uma outra colega para me ajudar, mas eu ficava ali a postos para quando o bebê acordasse me avisar para que eu pudesse em casa amamentar e voltar. Então eu combinei com a outra colega, também mãe, né, que foi muito compreensiva, e na hora que a babá ligava, eu paralisava a minha junta e saía, ia em casa, era bem perto, ainda bem, né? Voltava, amamentava, voltava correndo e retomávamos a contagem dos votos, eram votos ainda físicos, né? Que é uma coisa, assim, que eu pude fazer, mas eu tenho certeza que algumas colegas tiveram que largar a amamentação porque não tinha nem como. E eu tive que também colocar o bebê no meu horário. Aí, logo que, na época, eram 4 meses só de licença maternidade, e meu filho mamou até 8 anos, 8 meses, né? Se amamentou até 8 meses. Então, eu entrei o horário dele no meu, eu coordenei. Então, eu amamentava de manhã, ia para o fórum, voltava na hora do almoço, amamentava, ia para o fórum, voltava, amamentava. E isso é uma coisa que eu acho que homem nenhum compreende o que é isso, né? Você tem que parar, e eu não queria também deixar de amamentar. Eu acho que não mudou muito, não. Aí a doutora Ana Carolina pode me responder. Doutora Ana Carolina, que já houve uma mudança que, há um tempo atrás, o serviço ficava lá esperando ela volta dela. Hoje parece que já tem uma cooperação nesse sentido para ela, quando ela voltar, não ficar tão assoberbada. A senhora não tem filhos ainda, mas é casada recentemente, como também recém-ingressa no tribunal. Como é que essa natureza itinerante da carreira pega a senhora? Porque a senhora está em Mariana agora, daqui a pouco está mudando de comarca. A família tem que acompanha? Como é que fica? No meu caso, a minha família tem me acompanhado, mas eu percebo que isso não é a realidade de muitos colegas. Então, muitas colegas deixam para trás determinadas promoções porque levam em consideração o companheiro que tem um trabalho que é fixo e não podem acompanhar, ou filhos que estão em idade escolar ou estão ali no meio do ano letivo e não podem acompanhar também. Então, sobre essa questão das mudanças, hoje existe uma regulamentação para que as magistradas possam ficar em trabalho de home office, pelo menos durante os 2 anos, aquele período ali em que ela ainda está lactante, e também uma preocupação das magistradas é no momento em que ela deixa ali a sua comarca, se o trabalho vai acumular ou o que
pode acontecer. Mas hoje o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem um projeto para que outros colegas possam lá cooperar naquela comarca onde as magistradas precisaram se afastar, ou por teletrabalho, ou por licença maternidade, para que quando ela volte as condições estejam pelo menos semelhantes do que ela deixou antes. Não, é uma condição permanente, né? Muito bem, eu tive aqui essa boa conversa com as magistradas desembargadora Cláudia Maia, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a juíza Ana Carolina Marques, da comarca de Mariana, aqui a 110 quilômetros de Belo Horizonte. E falamos aqui sobre os desafios do acesso e da promoção na carreira da magistratura e do judiciário. Obrigado às duas pela presença, foi um prazer conversar com vocês aqui. E você quiser ver e rever esse programa, pode consultar o site da Magis, no YouTube e também nas redes sociais. Obrigado e até a próxima.